E aí, pessoal, galerinha que estão estudando para concursos e provas, mais aulas. Agora essa videoaula para você é sobre ecologia, o conteúdo que mais cai na prova do Enem. Então, o que acontece? Eu quero te convidar a participar comigo dessa aula sobre cadeias e teias alimentares, tá certo? Venha comigo! Pessoal, vamos começar mais uma videoaula aqui sobre ecologia e hoje eu quero falar sobre cadeias e teias alimentares. Beleza? Vamos nessa, vamos começar a nossa videoaula. Então, um conceito mais direto de cadeia alimentar ou cadeia trófica. Relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. O que é comunidade, professor? Comunidade nada mais é do que um conjunto de várias populações. Iniciando-se nos produtores, aqueles que produzem seu próprio alimento. Quem são eles? Aqueles que realizam fotossíntese ou quimiossíntese, que produz seu próprio alimento, tá? Bacana? Então, e passando pelos herbívoros, aqueles que alimentam diretamente dos vegetais. Depois, os predadores, tá? Os predadores e ainda decompositores. A gente vai aprender muito usando essa ordem aí. Então, na verdade, uma cadeia alimentar, ela realmente é a relação de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando pelos produtores, herbívoros, predadores e, por final, nós temos os decompositores. Quem são esses, professor? Fungos e bactérias. Fungos e bactérias. Nós não podemos esquecer, tá? Então, aqui nós temos esses slides mostrando aqui, né? Bacana a figura mostrando essa competição, olha aqui a sequência, ó. Essa competição, um se alimentando do outro, tá certo? Aqui você vê o elefante se alimentando do vegetal, olha que interessante, uma ave se alimentando do inseto. Então aqui nós temos os vegetais que representam os produtores. Quem está comendo primeiro do vegetal é o elefante, então ele é um herbívoro. Olha que interessante. Depois nós temos os predadores. Eles incluem aqui nesse caso a ave que está alimentando do inseto. Nós temos aqui um leão correndo atrás do ser humano, que ele seria um predador. E no final nós temos o que também no final? Nós temos ao final de tudo, quando morre, etc., nós temos os decompositores, aí nós chamamos de fungos e bactérias, beleza? Aqui nós temos os produtores, capazes de fixar a energia luminosa sob uma forma de energia química. O que é fotossíntese? É a transformação da energia luminosa em energia química. Quem é que faz isso? São os produtores. Os seres clorofilados. Nós temos vegetais, nós temos algas, nós temos algumas bactérias, cianobactérias que têm clorofila e elas então fazem a fotossíntese, tá? Nós dentro desses seres que são produtores, como eu falei, eles são chamados também de autótrofos, porque produz o seu próprio alimento. São divididos em fotossintetizantes, aqueles que fazem a fotossíntese, e tem aqueles que são quimiosintetizantes. Nesse caso, utilizam de minerais, de elementos químicos para produzir seu próprio alimento. São as bactérias. Bacana? Então aqui nós temos produtores fotossintetizantes, a equação geral da fotossíntese, só para você saber, nós vamos ter uma aula só de fotossíntese. Nós temos molécula de água, mais gás carbônico e energia, tá? Na presença de quê? De clorofila, vai produzir o quê? Glicose, mais água e oxigênio para a atmosfera. Então aqui você tem um vegetal mostrando, olha que interessante, essa parte vermelha, a água que sobe das raízes até as folhas, e a glicose, que é na verdade a seiva elaborada que vem
das folhas até a raiz. Tá? Água e sais minerais também é chamada de seiva bruta, que vai até o topo aqui. O gás carbônico, que é absorvido pelas folhas, aqui nesse caso para acontecer a fotossíntese, a fonte de carbono. O oxigênio é liberado para a atmosfera, tá? Para nós respirarmos. E a energia solar, que é a luz, que quebra a molécula de água, que é a fotólise, que chamamos de fotólise, quebrando a molécula de água para liberar esse oxigênio. Tá? Bacana! Então, ainda sobre cadeia alimentar, os produtores fotossintetizantes, como eu falei, são bactérias, algas e os vegetais. Aqui está fitoplâncton, que são as algas. Produtores quimiosintetizantes ou sintéticos, a maioria, ou seja, matéria orgânica é proveniente da oxidação de compostos orgânicos, ocorre em certas bactérias. Nesse caso aqui nós temos aqui, ó, molécula de NH3, na presença de oxigênio, sofre a oxidação, produzindo aqui o NO2, tá? Mas liberando o hidrogênio, né, o H+, liberando água e oxigênio, nesse caso, água e energia. Água e energia. Então, nós estamos falando de quem? Das bactérias que fazem a quimiossíntese. Ainda sobre cadeia trófica, os consumidores. Quem são os consumidores? Aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então, são os animais. Só os animais, professor? Não. Nós temos também algumas bactérias, nós temos também protozoários e fungos. Tá? São organismos que não produzem seu próprio alimento. São heterotróficos ou heterótrofos. E nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente, tá? Então vamos lá, consumidores primários, são chamados também de C1, para nós entendermos o que é uma cadeia alimentar. São os herbívoros, aqueles que primeiro comem dos produtores. Quem primeiro come dos produtores, que são os vegetais? Algas, né? Aqueles que realizam fotossíntese e tudo mais. Esses são chamados de quê? São os consumidores primários, também chamados de herbívoros. E parasitas de plantas. Então, alguns insetos que parasitam a planta, retirando então sua seiva ali, eles também são chamados de consumidores primários. Consumidores secundários. Quem são os consumidores secundários? São aqueles que alimentam dos herbívoros. Olha, que legal! Como é que é isso, professor? Como é que explica isso para nós? Aqui nós temos consumidores, são os carnívoros. Eles são carnívoros. Aqui nós temos exemplo do cão, do gato, da aranha, dos anfíbios, da ave, da serpente, que são os consumidores secundários, alimentando então dos herbívoros, que são consumidores primários. Consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam de carnívoros, porque nós temos carnívoros que se alimentam de herbívoros, são os consumidores secundários. E os carnívoros que se alimentam de consumidores secundários, que são carnívoros alimentando de carnívoros. Aí nós falamos que são consumidores terciários. Dê uma olhada aí, nós temos as serpentes, nós temos aqui, olha aqui, a águia, o condor, gaviões, todos os gaviões. As aranhas alimentam, por exemplo, de insetos que ficam ali nas suas teias, elas se alimentam ali, portanto, nesse caso, a aranha, a serpente e esses arpias, nesse caso aqui, eles são predadores, eles são consumidores terciários. Na cadeia alimentar, nós temos os decompositores, como eu falei, nós temos aqui então as bactérias e os fungos, que são os decompositores da matéria orgânica, matéria geralmente morta, né? E eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, fazendo esse ciclo, chamado de ciclo. Pega a matéria orgânica e devolve em forma de mineral de forma inorgânica para o solo. Isso acontece naturalmente. Também chamados de reciclagem da matéria ou ciclagem da matéria. Nós temos aqui ainda, numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Então, por exemplo, nós temos planta, herbívoro e carnívoro, nós temos 3 níveis tróficos. Então, nós temos o primeiro nível trófico, que é a planta,
o segundo nível trófico, que é o herbívoro, o terceiro nível trófico, que é o carnívoro. Poderia ter um outro carnívoro aqui, seria o quarto nível trófico, e aí sim por diante. Tá certo? Então, isso é nível trófico. Bacana? Agora vamos entender a classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. Olha que interessante. Então, você tem aqui, são classificados como os decompositores, quem? Fungos e bactérias, tá? Então, qualquer um desses, capim, grilo, sapo, cobra, siriema, qualquer um desses aqui que morrer, se eles morrerem, vão passar pelos decompositores. Então, vamos aqui. Hábito alimentar, grau de consumo, nível trófico. Olha que interessante. Vamos lá. Então, você tem uma cadeia alimentar. Capim, grilo, sapo, cobra e siriema. Quem é o capim? Produtor. Então, olha que interessante. Ele é um produtor. Beleza? Quem é que primeiro alimenta do capim? O grilo. Porque o grilo é herbívoro. Logo, ele é também consumidor primário, porque ele é o primeiro a se alimentar do produtor. Tá? Quem se alimenta do grilo? O sapo. Sapo é quem? Consumidor secundário. Por quê? Depois do produtor, nós temos o herbívoro. Só aí que depois vem quem? O sapo. Logo, o sapo consome quem aqui? O herbívoro. Ah, bacana. Então, na ordem, produtor, consumidor primário, que é o herbívoro, consumidor secundário. Professor, quem é o herbívoro aqui? O grilo. Então, ele é consumidor primário. O sapo, consumidor secundário. A cobra que se alimenta do sapo, consumidor terciário. E assim por diante. Mas vamos lá. Capim. Ele é produtor. Certo? Bacana. O grilo, de novo. O grilo é o quê? Consumidor primário. O sapo, consumidor secundário. Cobra, consumidor terciário. Siriema, consumidor quaternário. Quantos níveis tróficos tem essa cadeia? Olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses indivíduos, desses organismos aqui apresentados na cadeia, representa um nível trófico. Então, capim, primeiro nível trófico, grilo, segundo nível trófico, sapo, terceiro nível trófico, cobra, quarto nível trófico, siriema, quinto nível trófico. Tá certo? A classificação de onívoro não aparece no hábito alimentar para os animais representados em cadeias, mas somente em teia alimentares. Por quê? Porque geralmente, o que é uma teia? Agora eu posso falar o que é uma teia. Teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Por isso o nome teia. Então, eu tenho várias cadeias e essas cadeias juntas formam uma teia. A gente vai ver. Então, aqui nós temos mais um exemplo de cadeia alimentar. Olha, quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento. Presta atenção. O que indica a seta? A seta indica o alimento, o caminho por onde esse alimento está passando. Então, vamos lá. Algas aqui, no fundo, essas plantas, no fundo nos casos aqui é uma cadeia alimentar aquática, tá? Um ecossistema aquático. Então, você tem plantas no fundo, essas plantas alimentam caramujos, esses caramujos são alimentos para os lambaris, esses lambaris são alimentos para os peixes maiores e esses peixes maiores são alimentos para as aves da margem. No caso aqui, você tem aqui garças, socós, tantos outros, tantas as aves que ficam ali na margem dos rios e assim por diante, tá certo? Então, mais um tipo de cadeia alimentar para você. Outro tipo, só que aqui é interessante, vamos ver o que está rolando aqui. Olha só, nós temos os decompositores, cadê os produtores? Está aqui o produtor, está aqui o produtor. Bacana, o produtor, quem está comendo o produtor? Esse cara aqui. Esse cara aqui, ele está no quê? No consumidor primário. Quem é ele? O rato. Então, logo, ele é o primeiro a comer do vegetal. Logo, ele é herbívoro. Logo, ele é consumidor primário. Só que aí a onça, a cobra, a serpente,
A serpente foi e alimentou dele. Alimentou, então, desse camundongo. Logo, ela é consumidora secundária. A águia alimentou-se da cobra. Ela é consumidora terciária. Quantos níveis tróficos tem? 1, 2, 3, 4. Bacana? Beleza, deixa eu te falar uma coisa aqui também. Se todos morrerem, todos vão passar por quem? Pelos decompositores. Por isso que aqui o fungo se encontra. O fungo está aqui justamente te mostrando que ele é um decompositor. Esse fungo pega esses organismos aqui que vão passar pela decomposição e vão ser transformados em matéria inorgânica, sais minerais, que será devolvido para os vegetais. Bacana. Mais um exemplo. Você tem o produtor, a cerejeira, você tem o pardal, que alimenta dessa cerejeira, você tem a coruja, que alimenta do pardal, e assim por diante. O que é que nós temos? Consumidor, nós temos produtor, consumidor primário, consumidor secundário, tá? Também chamado, gente, consumidor primário é a mesma coisa que chamado de consumidor de primeira ordem. O secundário é também chamado de consumidor de segunda ordem e assim por diante, tá? Nós temos os decompositores. Quem são os decompositores? Bactérias e fungos, ok? Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares intercaladas, geralmente representado com um diagrama, como um diagrama de relações entre diversos organismos de um ecossistema. Nas teias aparecem os organismos onívoros. Professor, como que é isso, cara? Onívoro? Onívoro é aquele ser, aquele animal que tem um hábito alimentar diversificado. Ele não se alimenta só de uma coisa, ele alimenta de vários, tá bom? Então, se ele alimenta de várias outras coisas, por exemplo, nós somos onívoros. Eu como carne, como vegetal, tantos derivados do leite, eu sou onívoro. Então, qualquer outro animal que tem um hábito alimentar diversificado, ele é também chamado de onívoro, tá certo? Então, aqui nós temos, olha que interessante, saiu do vegetal, esse vegetal aqui tem várias cadeias, vamos descobrir essas cadeias aqui. Dessas algas aqui, alimentou quem? Esse peixe, esse pequeno peixe. Esse pequeno peixe é o seguinte, ele é alimentado por esse peixe maior, mas também ele é alimentado por essa garça. Uma outra cadeia está aqui, ó, algas, caramujo, peixe maior e garça. Então aqui nós temos 1, 2, 3 cadeias alimentares, logo isso aqui é uma teia alimentar, beleza? Tranquilo. Mais exemplo de uma teia alimentar do Pantanal. Olha o tanto que essa teia ela é mais complexa. Então aqui você tem plantas, frutos e sementes. Quem são esses? Os produtores. Tudo vai partir daqui. Vamos olhar mais um aqui. Nas plantas, aí da planta vem aqui o veado campeiro. O veado campeiro é alimentado pela onça pintada. Bacana. Uma outra. Aqui das plantas saiu então macaco, que é alimentado pela onça pintada. Depois, dessas plantas, os peixe dourado, que é alimentado pela onça pintada. E assim por diante. Vamos pegar uma outra aqui. Outra. Frutos. O tucano alimenta desses, mas a arara alimenta desses frutos, tá? O tuiuiu também alimenta desses frutos. Depois, o que acontece? O tuiuiu alimenta também de peixes, mas o jacaré alimenta do tuiuiu. Olha que interessante. Então, aqui você tem inúmeras cadeias alimentares e isso aqui se torna uma gigantesca teia alimentar do Pantanal. Por que é difícil encontrarmos cadeias alimentares com muitos elos? Vamos lá. Um aspecto importante para se entender a transferência de energia dentro de uma cadeia alimentar é a compreensão da primeira lei da termodinâmica, que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. Gente, por que eu coloquei esse slide? Porque esse conteúdo aqui, ele é fundamental, cai na sua prova.
A energia, ela é o quê? Transformada. Ela é transformada. Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que é transferida de um nível trófico para o outro. Isso é verdade. Tá? A explicação para este decréscimo energético de um nível trófico para o outro é o fato de cada organismo gastar grande parte da energia absorvida na manutenção das suas funções vitais. Vamos entender mais claramente essa situação. Olha só. Imagine, você tem o capim, o gafanhoto, tá? E você tem o sapo. O gafanhoto é o primeiro a alimentar do capim. Então, o gafanhoto está pegando muita energia do capim para se alimentar. Só que o gafanhoto tem o seu próprio quê? Metabolismo. Quando ele está ali metabolizando esse capim, parte dessa energia vai estar sendo gasta nesse processo metabólico. Então, quando o anfíbio, o sapo, comer o gafanhoto, não vai ter a mesma quantidade de energia que o gafanhoto comeu primeiro quando ele pegou no capim. Logo, quando essa energia do gafanhoto for transferida para o sapo, vai ser diminuída também. O que acontece? Porque lá no sapo vai ter gasto de energia, mais metabolismo, para que essa energia seja transformada para o sapo e assim por diante a cada nível trófico que é estabelecido ao longo dessa cadeia trófica. Aqui estão as fontes onde preparei esta aula para você aqui no Biologia Plena, tá certo? Eu quero falar para você, se você gostou dessa videoaula, você já sabe. Você tem que compartilhar, ajudar os colegas que estão estudando também para o Enem Concursos. Aqui no Biologia Plena nós temos como é que eu poderia dizer? Um arsenal. Nós temos muitas aulas para você. Muitas aulas, resoluções de questões, dicas de estudos, disciplina de estudos, para você, dicas Enem, tá? E ainda nós temos o Instagram e o Facebook que também te oferece conteúdo de qualidade. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, também nos seguir no Instagram e no Facebook. Um abraço, Deus abençoe você. Muito obrigado. Até a próxima.